Quero honrar uma pessoa aqui, pegar ela de surpresa, fazer essa oração pela preletora. Quero chamar a irmã da Maria para fazer essa oração. A Jaque. Cá, Jaque. Vem cá, Zaira. A Jaque, dedicada também na obra de Deus. O Senhor te abençoe. Abençoe a vida da preletora. Se quiser te usar muito nesse altar aqui também. A Jaque dando uma saudação. O Santo de Deus forte na sua vida. Elevará Soria. Capacita, Deus, a tua serva. Ergue de manto, Camanaravaçu. A ela, meu, eu vejo um manto muito bem grosso assim, capa, desce sobre os teus ombros. Amandorrébria, sábria, ominarassaio, teleforgnência. Vejo Deus tocando também na tua visão. Obidergue, canda, lavassai. O Senhor te diz, te prepara. Elergue-te, revassarábria. Vejo Deus tocando também na tua visão. Obidergue, canda, lavassai. O Senhor te diz, te prepara. Elergue-te, revassarábria. Estou eu começando algo novo no teu ministério. Eric Clossi Teleia Manto Revá. Não temas. Alabadará sábria. O adversário já tentou te intimidar. Mas eu te disse que não é para tu olhar para os homens, é para olhar para mim. Porque eu tenho algo específico contigo na terra. Meu nome será glorificado para a tua vida. Há um tempo que te aguarda. Estou te escondendo. Ela é moraçábria, candarábia. Mas há um tempo que te aguarda, a qual eu derramarei uma unção nova na tua vida. Meu nome será glorificado através da tua boca. Todos verão o que eu farei através de ti. Ababá, sabandaraçai. Colocando sandálias novas nos teus pés. Emi, terergue, jomanaravassai. Eu e a sábria. Ela é o axi prominência. Te prepara. Se distraia. O manaravassai. Busque mais na minha palavra. Manará sábria canta. Não é como eles. Docite. Cobatatata. Epepestefa. Eu tenho os meus escolhidos. Nem todos são iguais. Canto de revassarábria. Eu te separei. Come de revassai. No meio dessa geração perversa. Cobadaca. Por isso estou te tratando no fogo. Teu começo não foi fácil, não. Nem está sendo fácil. Mas é porque o que eu tenho contigo é diferente. Minha graça te basta. Jesus de Nazaré. Meu Deus. Ó. Oh. Jesus. Bota a mão sobre a Zaira lá. Vamos te exaltamos, Senhor, por mais esse culto abençoado. Quero, Senhor, te entregar a sua filha em tuas mãos, ó Pai. Eu creio, Pai, que a tua filha já está preparada, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, usa, Senhor, com a filha, Senhor, aquilo, Senhor, que você nunca fez, ó Pai. Usa ela no sobrenatural, ó Pai. Que a palavra que venha sair da boca dela, Pai, venha sair com poder, com autoridade, ó Pai. Que venha destruir suas fortalezas, ó Pai. Que Satanás venha aprisionando, ó Pai. Cada mente aqui, Pai, venha ser libertada, Pai, através da tua filha, Senhor. Que teu espírito flua, Pai. Que toda resistência do maligno já caiu por terra, Pai. E teu espírito venha fluir, Senhor, na tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Deus, que presença. Presença. Que presença é essa, Jesus? Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar, ó Pai. Faça morada em nossos corações, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Inunde os corações, ó Pai. O Senhor já tem quebrado as barreiras. O Senhor já tem derrubado, meu Pai, os grilhões, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar, ó Pai. Opera em nossas mentalidades, em nossas práticas, em nossas ações, em aquilo que nós acreditamos fazer certo. Mas, Senhor, muda a rota, meu Pai, do teu povo nesta noite. E conduza ela, meu Pai, para a rota do teu reino. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica à vontade, Jesus. Fica à vontade. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, meu querido. Mas não está normal aqui, não. Aleluia. É muito interessante Deus já usar assim logo de início para o apóstolo colocar uma pessoa que talvez na nossa ótica humana é improvável para estar vindo aqui hoje e estar orando. Mas porque vai falar, vai abordar em cima do que o Senhor vai falar nesta noite nos nossos corações. De início, eu quero primeiramente louvar ao Senhor, engrandecer o santo nome do Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo ministrar a palavra dEle, né? Antes de chegar até aqui, houve um começo. Antes de chegar até em cima do altar, primeiro a gente teve que cavar o poço, para depois vir sair água, para depois transbordar da água do Senhor. E essa semana eu já estava pensando a respeito do começo. E o quão foi importante no começo a gente não desprezar aquelas pessoas que no início nos exortaram com amor, nos repreenderam. Eu acredito que muitos aqui conhecem, eu lembrei da diaconisa Célia, que trabalhou muito aqui na obra do Senhor, foi líder de célula, ficou aqui, eu acredito, desde o princípio quase. E eu lembro uma vez que eu tinha ido para uma sala de oração que teve aqui na igreja, e a diaconisa Célia estava ali de frente da oração. E naquele dia eu abri a palavra porque eu tinha tanta sede de dar só uma palavra, não precisava ser no altar não. Eu tinha tanta sede de dar uma palavra, podia ser no campo de oração, podia ser no meio de uma célula, de alguma forma eu queria ser útil para o reino de Deus. E naquele dia eu lembro que eu abri a palavra, eu li aquilo que eu interpretava, acredito que eu tinha uns 16 anos. E naquele dia eu interpretei da minha forma, expliquei da minha forma no meio da oração. Só que eu lembro que a diaconisa Célia ouviu aquilo, passou-se, eu acredito, 3 dias, 4 dias, ela chegou em mim e falou, olha só, Zaira, aquilo que você falou, nisso, não está na Bíblia. Nisso aqui, você não interpretou da forma que deveria. E ela foi a primeira pessoa que me repreendeu no meu ministério. E eu não me esqueço. Porque a repreensão que ela deu ali foi com amor. A gente tem que aprender a exortar as pessoas, a repreender as pessoas, mas com amor. É o que nos falta. E eu não me esqueço dela. Eu lembro também que ela foi a primeira pessoa em que foi usada por Deus. Depois desse mover todo que teve aqui, vocês vão me dar 2 horas de pregação, né? Glória a Deus, eu não estou com pressa. Então, ela foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida aqui neste lugar, quando eu cheguei, falando, Zaira, fecha as brechas. Ninguém me conhecia, fecha as brechas, Zaira, eu vou te usar dentro da escola. Ali naquela escola Flor Dias, meu nome fazia sucesso. A diretora ficava à loucura com a minha pessoa, porque a escola toda me conhecia, porque sabia que eu pregava a palavra. É uma pessoa posicionada. As pessoas passavam assim de outras religiões e até ficavam assim, ó. Eu, hein? Mas enfim, também quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Eita, que mulher linda, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Bate palmas sobre a vida dela, bate. É a mulher da minha vida, meu amor. Falo que amo ela todo dia, pode perguntar a ela que não é mentira. Canta até uma musiquinha, inclusive, né? Vou cantar aqui pra vocês não, mas eu canto todo dia uma musiquinha pra ela. Não canta, mãe, pelo amor de Deus. Mas eu amo muito a vida da minha mãe, é a minha antecessora número 1, sempre falo isso. Se não fosse graças à vida dela, o que seria de mim? Não estaria podendo ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite. Não dá tempo não, Maria. Não comigo não.
Só isso. E aí hoje eu também estava conversando com ela, e ela me falando a respeito de antes de eu ter chegado até aqui. Eu não vou falar sobre a minha vida não, fica tranquilo, eu vou entrar na palavra. Mas eu estava lembrando hoje em que minha mãe falou como que foi o início de tudo. Antes de eu ter chegado até aqui, minha mãe falou assim que ela deu o início de aborto, né, no hospital. E antes disso ela já teve 2 abortos espontâneos. E ela já estava acreditando que ela nem teria mais um filho. Ela nem poderia ter uma filha. Já estava até planejando em adotar. Só que quando ela deu o início de aborto da minha pessoa na barriguinha dela ali, ela falou na maca da cama, maca do hospital, que eu não seria dela. Eu seria do altar. Eu seria do Senhor. E eu lembro que, por muitas vezes, desde meus 15 anos, quando eu cheguei aqui na Operando Deus, eu sempre falava, mãe, deixa eu fazer tal coisa. Mãe, deixa eu fazer a obra em tal lugar. Deixa eu ir em tal lugar. E minha mãe falava, vai, minha filha, você não é minha. Vai, minha filha, Deus te abençoe. Vai, minha filha, eu estou aqui em intercessão. Agora eu te pergunto, você como pai, você apoia o ministério do teu filho ou você mata? Porque eu tenho certeza que hoje, se Deus falar, Zaira, vai para os Estados Unidos, minha mãe me libera. Se Deus hoje falar comigo, Zaira, vai para outro país, minha mãe não tem problema em me deixar ir. Ela fica com o coração apertado, porque é mãe, com certeza. Mas ela fala, eu te entreguei no altar, você não é minha. Nessa geração, Deus precisa que os pais consigam entender que os filhos não são dele. A geração não é sua, é do Senhor. Os filhos são do Senhor. Amém? Agora vamos lá para a palavra, que eu sei que você deve estar com o coração assim ardendo para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Se coloque sobre os pés. Oh. Eita glória! Hoje eu vou dar lugar. Ali, Jesus, ora para minha vida, mãe. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ai, meu coração. Aleluia. Eu acredito que Deus vai levantar os Davi. Assim como já foi usado aqui para orar pela minha vida, Jaqueline, Deus vai levantar os Davi dessa geração. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz: Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tua mão e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício e unge-me-ás a quem eu te disser. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da tua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Pode se assentar. Nós lemos aqui a passagem de Samuel, em que é narrado por Samuel, falando aqui, né? O livro de Samuel. A gente conta 3 histórias muito interessantes. Frisa, né? A história de Samuel, a história de Saul, a história de Davi. Esses 3 personagens, no livro de Samuel, são os 3 personagens que são mais chamativos, que mais chamam a minha atenção. E aqui em Samuel foi levantado por Deus, foi ungido por Deus. A Ana entregou o seu filho também para o templo do Senhor, assim como a minha mãe fez, ela não sabia da história da Ana, e ela se entregou já ali, ó, na hora de parir, né? Na hora de parir, ela já estava entregando ao Senhor. Então, a Ana, ela já tinha entregado Samuel desde o ventre. Ela falava, Senhor, se o Senhor me der esse menino vai servir a tua casa. Se o Senhor me der esse menino, não vai ser para mim, vai ser para o Senhor. Então, Samuel era um profeta escolhido por Deus, que veio com um propósito. E esse propósito era profetizar, era falar aquilo que estava no coração de Deus. Samuel,
ele está ali coladinho sempre com Saul e com Davi. Vocês já ouviram muito a história aqui de Saul e Davi, mas eu quero pontuar algumas coisas muito interessantes que Deus falou ao meu coração. Então, certo dia, Deus falou com Samuel: Samuel, eu quero que você unja a Saul. Mas ele não ia ungir a Saul por vontade própria. Deus não queria que Samuel levantasse a Saul só por consequência de um acaso, um dia. Hoje eu quero levantar esse cara aqui como rei. Não foi bem assim. Foi porque Deus ele já governava sobre os israelitas, sobre aquele povo. Sabe que aquele povo não se conformava e nem aceitava em não ter um rei para governar sobre eles. Então eles começaram a clamar a Samuel pedindo um rei. Então foi o povo que pediu o rei. Não foi Deus que quis entregar primeiramente o rei. Então Deus vai lá e escolhe Saul. Saul, ele é colocado como rei. Ele passa um período ali no reinado dele. Só que com o passar do tempo, Saul, ele desobedece ao Senhor. E com essa desobediência, a presença de Deus se aparta dele. A presença de Deus não está mais com Saul no governo dele, pela desobediência dele. Vendo então isso, um versículo que a gente acabou de ler, 1 Samuel, capítulo 16, Deus está aqui designando a Samuel. Samuel, pega um chifre e vai aonde que eu vou te direcionar. Eu vou direcionar para uma casa, na casa de Jessé. Lá vai ter um que eu vou escolher para governar. Lá vai ter um que eu vou escolher para esse tempo. Então, ele ainda fala bem assim: para de ter dó de Saul. Por que você permanece ainda tendo dó de Saul? Vendo que ele está praticando coisas ruins, vendo que ele está em desobediência comigo. Então, Deus dá uma estratégia para ele. Essa estratégia dele é pegar ali um bezerro e ir até lá para dizer que está indo sacrificar, para Saul não desconfiar. E então, quando ele vai, ele chega na casa de Jessé. E na casa de Jessé, ele vai com o intuito de ungir o rei. Deus direcionou ele para ungir o rei. Chegando lá, Jessé direciona, fala aqui, ó, tá aqui todos os meus filhos. E aí, Samuel está passando entre os filhos. 7 filhos. Ele está passando, passa por um, tem Eliabe, tem Abimeleque, e ele vai passando. Só que, enquanto ele passa, Deus não falou com ele, Deus não falou com Samuel que era nenhum dos filhos. E aí ele vira para Jessé e pergunta: não tem mais nenhum filho aqui? São só estes? E aí, Jessé fala: não, mas tem um. Aleluia. Tem um que ele está lá no pasto. Ele não tá deitado, ele não está largado, ele não está fazendo qualquer coisa. Ele está fazendo algo, ele está trabalhando em prol do pai dele. Porque as ovelhas eram do pai dele. Então ele estava trabalhando. E aí ele chama Davi. E aí enquanto Davi não chega, eles não se assentam na mesa. Enquanto Davi não chega, ele não dá continuidade, porque era Davi em que Deus estava esperando. Era Davi quem Deus queria ungir. Davi chega, Jessé olha, esse cara, é esse aqui que Deus está querendo. É o menor da casa. E ele nem precisou engrandecer Davi na hora, não. E aí, Deus levanta Davi no meio da sua parentela. Quando, para os seus irmãos mais velhos, se a gente for olhar também pela nossa ótica humana, a gente falaria o quê? É o mais velho que tem que ser ungido. Porque o mais velho tem mais maturidade, o mais velho tem mais cabeça, o mais velho está ali mais tempo, está calejando, está trabalhando com teu pai há muito mais tempo. Talvez ali o mais velho, ele tinha mais obediência, mas não. Deus escolheu o menor da casa ali. Porque, como ele disse, ele não vê como... Ele não escolhe como o homem escolhe, com a aparência. Não foi como o povo falou, porque Saul era um cara vistoso. Saul era um cara que para as pessoas seria bom para combate. Mas Deus não era como o povo em escolher alguém por aparência. Deus escolhe com o coração. Deus vê como o homem não vê. E aí ele unge Davi. Davi, quando ele foi ungido, ele tinha ali entre seus 14 anos, no máximo seus 20 anos. Máximo 20 anos, Davi. Ele era o menor da sua família. Só que o que me chama a atenção é que Davi, quando ele foi ungido, ele não sai por aí falando: olha, tem uma unção sobre mim. Eu sou o próximo rei, tá? Você tem que me respeitar. Olha, eu sou o próximo rei. Se Saul partir, já sabe, tá sobre a minha ordem. Davi não faz isso, não. Davi foi ungido, mas ele voltou para o pasto. Ele voltou para apacentar. Porque
você pegar um reinado, você ser ungido, não é da noite para o dia para você fazer algo. Até porque Davi respeitava e entendia que tinha uma hierarquia. Que antes dele ser primeiramente o rei, o Saul primeiro tinha que morrer. Para ele ser rei, Saul tinha que morrer. Não tem como. É a mesma coisa eu chegar na minha mãe e falar assim, mãe, me dá a sua herança. Quando você, na Bíblia, você pede a sua herança para o seu pai, é como se você estivesse matando ele. Não existe isso. Então, Davi, ele não se engrandece com a unção que está sobre ele. Davi, ele não começa a jogar na cara do irmão mais velho, olha, foi eu que fui levantado. Não. Davi permanece ali, ó, fazendo a vontade do pai, que era cuidar do pasto. Só que aí, passou-se o tempo, eles descobriram que além de Davi ser escolhido, Saul, depois de perder a presença de Deus, ele começa a ser atormentado por demônios. Dizem que é espíritos malignos, na verdade. Quer colocar uma aguinha para mim, gente? Eu tô... Saul, ele é atormentado por espíritos malignos. E com esses espíritos malignos, ele queria de alguma forma tirar. Então eles fizeram o quê? Descobrir que Davi tocava a harpa e a presença de Deus é manifesta nos instrumentos. Davi tinha graça, tinha unção e tinha harpa. E ainda estava no pasto. E aí eles chamaram Davi. Davi começa a tocar harpa para Saul. E os espíritos malignos, enquanto ele tocava, os espíritos malignos saíam de perto dele. Você tem noção disso? O quão importante ele está aqui falando sobre a presença de Deus. Quando a gente está tocando no meio do louvor, é hora de guerra, é hora de combate. E os levitas daquela época, eles iam à frente da batalha, com os instrumentos tocando, fazendo a vontade do Pai. E nesse período aqui, imagina, toda vez uma pessoa está sendo atormentada por demônio, aí alguém tem que chegar lá, começa a tocar a harpa, aí quando ele parava de tocar a harpa, o demônio voltava para ele. Imagina uma coisa dessa. A pessoa tinha que ficar ali em função de Saul, talvez, para que ele não fosse atormentado por espíritos malignos. Adiante, depois que Davi foi ungido e voltou a trabalhar lá no pasto, houve-se uma guerra. Na verdade, ia haver uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Eu vou chegar onde vocês vão compreender. Estou falando aqui só história, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Saul, que era o rei daquela época, foi de frente com o seu exército à frente dos filisteus. Os filisteus estão de frente de Saul com o seu exército. E Golias se levanta e fala então com Saul. Fala com o exército dele gritando, não precisa vir todo o seu exército contra mim. Não precisa todo o seu exército vir contra os filisteus. Não precisa disso. Mande apenas um homem. Mande apenas um homem para lutar contra mim. Sabe por quê? Foi estrategista. Usando para o povo israelita. Só que na hora que ele estava ali confrontando o povo israelita, Davi é mandado por seu pai a enviar pão e queijo para os seus irmãos mais velhos, que estavam na batalha. E eles na batalha, os 3 irmãos mais velhos, ele vai levar ali somente o seu pão e o seu queijo, que o seu pai direcionou. Ele está sendo obediente ao pai dele. Chegando lá, Eliabe, o irmão mais velho dele, pergunta, o que você está fazendo aqui? Cadê? Com quem você deixou as ovelhas? Ele não fala só ovelhas, não. Ele fala as poucas ovelhas. Ele ainda estava desprezando o trabalho de Davi. Ele está falando, cadê as poucas lá que você cuida? E aí Davi vê Eliabe confrontando ele. E ele não dá a mínima. Ele vê Eliabe falando, confrontando ele ali na hora. E ele está ouvindo ao mesmo tempo a proposta de Saul para quem for matar Golias. E ele está assim, Eliabe. E ele fala bem assim para Eliabe. O que eu fiz agora? Como quem assim, sempre ele arranja alguma desculpa. Sempre ele está no pé de Davi. O que foi que eu fiz agora, Eliabe? E aí ele pergunta isso, só que depois ele se retira de Eliabe e permanece perguntando, qual é a proposta? Quem matar vai ganhar o quê? Mas Davi não estava tão preocupado com aquilo que ele receberia pela recompensa. Sabe o que Davi estava querendo fazer? Ele estava querendo justiça. Porque Golias se levantou contra o Deus dele. Enquanto os outros estavam ali, tremendo, porque Golias estava confrontando, Davi estava ouvindo ali, o menor da casa estava falando também assim, me fala, o que eu faço? Onde que eu começo? Me fala aqui, qual é o método? Como que eu faço aqui para matar esse Golias? E ele chegou até Saul e falou, Saul,
deixa com que eu vou. Deixa com que eu vou lá diante dele. Aí Saul vira para ele e fala assim, mas você não tem experiência de batalha. Você é pequeno. Golias, ele já é acostumado com batalha. Golias já é acostumado com guerra. Vira para ele e fala, lá no pasto, onde que eu trabalho, eu sempre mato urso e leão. Ele está falando, a minha guerra não é de hoje não. Porque tem guerras que a pessoa enfrenta e que são expostas para o público, mas tem coisas que você vai vencer no oculto, tem coisas que você vai vencer no secreto com Deus. E Davi, antes dele ir para a guerra, que era exposta para o povo, ele tinha lutado no secreto, ele tinha matado urso e leão, e ele não era de qualquer forma não, porque lá no secreto com Deus, enquanto Deus, ele é apenas um menino aos nossos olhos, apenas um adolescente. Ele com seus 14, 15 anos, ele falava, eu ia atrás de leão, Saul, e eu bofeteava ele, eu ia atrás de leão, Saul, e pegava na áurea dele, eu ia atrás de leão, abria a boca dele, e eu tirava a ovelha que ele tinha levado. Não era qualquer coisa que eu fazia, não. Era um trabalho árduo, ele não só cuidava da ovelha, não. Ele lutava no secreto com Deus. As guerras que nós estamos enfrentando contra Golias, que são agora expostas para a multidão, antes dele chegar até lá, ele primeiro matou urso e leão. É uma coisa que você já tem ouvido antes. Só que eu acho interessante que quando Saul libera Davi para estar indo, Davi se apresenta diante de Golias e Golias começa a perguntar, você está vindo para mim com um pedaço de madeira? Está achando que eu sou cão? Está achando que eu sou quem? E aí, Davi entende que ele não reconheceu que aquela madeira que ele estava falando era o cajado dele. Ele não reconheceu o ministério dele, ele não reconheceu a profissão dele, ele não reconheceu que aquilo que estava sobre a mão dele era a profissão dele, era aquilo que ele já exercia. As pessoas geralmente são assim, quando olha para nós, despreza aquilo que a gente está fazendo e não sabe de onde a gente veio, não sabe o que a gente lutou, não sabe o que aconteceu, mas Davi estava ali convicto da identidade dele, que aquilo dali, ele não precisava de mais coisa, ele não precisava de armadura, porque quando Saul ofereceu a armadura dele para Davi, Davi até coloca, né? Vamos falar assim, vamos testar aqui essa armadura. Davi coloca a armadura de Saul. Só que a armadura de Saul não o comportava. Davi era pequeno, Saul já era grande. Davi não era acostumado a usar armadura de batalha. Então Davi fala assim, não. Tira. Não quero isso não. Tirou a armadura dele. Só que sabe o que eu entendo com isso aqui? Que era como se Davi estivesse virando para Saul e falando assim, Saul, pega essa armadura sua aqui. Pega a sua armadura aqui, porque eu estou indo com uma armadura que é melhor. Pega a sua armadura aqui, porque com a armadura você não tem fé o suficiente para matar Golias. Mas eu sem armadura, eu tenho o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de armadura aqui, física. Eu tenho armaduras espirituais. Eu tenho uma armadura aqui que declara sobre o nome do Senhor. E se Deus quiser, Ele mata Golias com uma pedra. Ele estava falando para Saul, Saul, você tem armadura, mas não tem fé. Saul, você tem armadura, mas você não tem a presença. Saul, você tem até armadura, mas você não tem aquilo que vai matar Golias. Porque o medo dele era maior. Agora eu te pergunto, quantas coisas você já perdeu pelo medo? Quantas coisas Deus queria que você enfrentasse o Golias, que na sua visão era grande, mas na visão de Deus você não precisava de muita coisa, era só uma pedrinha. Na visão de Deus, Golias é pequeno. Na visão de Deus, a armadura de Saul não serviria para nada. Sabe por quê? Porque Davi foi com as armaduras que Deus entregou para ele. Foi com as estratégias que Deus entregou para ele. Você tem que parar de querer ir para a batalha com as armaduras de outra pessoa. Você tem que parar de ir para a batalha com as estratégias de outra pessoa. E começar a pegar as estratégias que Deus entregou na sua mão. É pequeno, é uma pedra, mas é o que Deus entregou na sua mão. É apenas o começo. Ele fala ali, conseguir fazer. Mas olha, interessante é o seguinte, que tudo aquilo que Davi fazia, ele dava glória a Deus. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser glória a Deus. Quando ele foi diante de Saul e falou, Saul, eu vou lá. E assim como Deus me livrou, ele falou assim como Deus me livrou. Ele não está falando que quando ele foi contra leão e urso, ele não está falando ali que ele fez na força do braço dele, não. Ele está falando que Deus o livrou do urso e do leão.
E assim como ele me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar do filisteu. Ele vai me livrar do Golias. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente diminui Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pega Deus e fala assim, não, você vai até aqui, você cabe nessa caixinha, você é desse tamanhozinho aqui, você não cabe para esse problema. Golias é muito maior do que o Senhor. A gente faz isso na nossa prática, por quê? Na nossa fala a gente fala, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, o Senhor pode matar os Golias, você pode curar a depressão, você pode curar a ansiedade, você pode ajustar a minha casa, você pode alinhar a minha parentela, mas quando vai na prática você nem pega a pedra. Quando vai na prática você nem se coloca diante do Golias, você foge. É Deus mostrando pra gente que o trono não determina. O trono não determina em quem Deus está. E aí, depois que Davi faz aquilo, consegue matar Golias, ele ainda fala para o Golias. O Golias desprezando a arma que ele está vindo. E Davi vira para ele e fala, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está falando, a minha maior armadura aqui não é aquilo que eu tenho em minhas mãos, é aquilo que eu tenho no meu coração. A minha maior armadura aqui não é aquilo que a minha mão consegue apalpar, aquilo que a minha mão consegue atingir, é aquilo que o Senhor colocou sobre mim. É aquilo que está sobre mim. Porque se tira a presença de Deus, meu querido, Davi não matava Golias. Se tirasse a presença de Deus, Davi não matava Golias. Só que a presença de Deus inunda de uma tal maneira, dá ousadia de tal maneira para o menino, e ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. E depois que Davi mata ele, começou a se espalhar na cidade. A cidade toda ficou sabendo do caso. E ele falou que toda a terra saberia daquela guerra. E depois disso, as mulheres da cidade começaram a cantar. Começaram a cantar, pensa, do nada. As queridinhas nem conheciam Davi. Aí matou da noite pro dia, no outro dia já está famoso. Só que a glória continuava sendo de Deus. E ele não se envaidecia diante disso. E aí, elas começavam a chegar em Saul e cantar. Olha, tradução Zaira. Olha, Saul matou milhares. Saul matou. Mas Davi matou 10 milhares. Essa era a musiquinha delas. Saul matou milhares. Matou não, feriu. Ele feriu milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul ouvindo isso, você acha que o cara ficou feliz? Ele era o rei ainda. Ele começou, pronto, vou perder o reinado. Perdi. Só que não, Davi, por mais que sabia que ele era o próximo, ele entendia que quando Deus vai levantar, ele cumpre os princípios, então ele esperaria para tirar Saul, ele não tentaria pelejar com a força do seu braço para tirar Saul, ele não precisava disso. E Saul, então, se ira contra Davi. Davi fez alguma coisa para Saul, querido? Não. É por que então que ele estava perseguindo Davi? Porque ele estava com medo de perder o trono. Saul estava com medo de Davi reinar. E a presença de Deus já tinha saído de Saul há muito tempo. Então Saul começa a perseguir Davi. E Davi começa a fugir. E Davi começa a fugir. Meu querido, uma coisa é você ser perseguido aqui na igreja pelo aquilo que a gente acha que é perseguição, quando o irmão se levanta contra a gente. Outra coisa é quando de fato alguém está perseguindo você e são 10 anos ou mais. Davi foi perseguido cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos sem se levantar contra Saul, sabendo que ele era o próximo rei. Ele não falou, olha, Deus vai pesar a mão contra você. Ele não chegou nele para falar nada. Ele só fugia, sabe por quê? O tema da campanha. Vós calareis e o Senhor pelejará por vós. É você se calar e Deus que vai pelejar por você. Depois, nessa jornada de perseguição, que Saul continua perseguindo Davi, Davi continua fugindo, chega um dia que tem uma oportunidade. Davi tem uma oportunidade até mesmo se quisesse matar Saul. Davi está dentro da caverna, junto com seus homens, a fundo da caverna. E Saul entra na caverna. Naquele momento, Saul não está vendo Davi. E aí, nesse momento, começa os homens a falar no ouvido de Davi. Davi, olha só,
Deus te deu a oportunidade de estar matando Saul. Deus entregou ele na sua mão. Deus entregou Saul na sua mão. Davi faz o seguinte, ele pega a capa, tira um pedaço da capa que era de Saul, chega até novamente os homens e fala, eu nunca tocaria no Senhor. Eu nunca tocaria em quem Deus levantou. Quando Saul sai da caverna, ele espera um pouco. Quando ele vai adiante, Davi corre novamente e grita, Saul! Tá vendo aqui? Ele mostrando um pedaço da capa. Tá vendo aqui? Eu tive a oportunidade de te matar. Eu tive a oportunidade de tirar sua vida hoje. Mas eu nunca tocaria no ungido do Senhor. E ele falou isso na frente de todo o exército de Saul. Naquela hora, Saul morreu para aquele povo. Naquela hora, como se ele estivesse matando a moralidade de Saul. Agora eu te pergunto, o que tinha no coração de Davi? Qual era o coração de Davi? Mesmo depois disso, Saul naquele momento ele chora, mas foi puro remorso. Ele chorou porque ele percebeu que ele poderia ter perdido a vida dele. E aí permanece os anos se passando, mas Saul permanece perseguindo Davi. A guerra não acabou. A guerra não acabou naquele momento. Mas era a guerra em que Saul arquitetou. Eu acho interessante que Davi, ele tinha amizade com Jonathan, que era filho de Saul. E ele não coletivizava inimigos. Como assim, Zé? Ele não coletivizava os inimigos. Davi tinha um problema, era com Saul, não era com o filho dele. Mas acontece muito no meio de nós o quê? Um irmão no meio de nós errou, a gente faz o quê? Aquela igreja não presta. Meu Deus. Uma pessoa errou. Aquela igreja, nunca mais piso naquele lugar. Vou usar o exemplo aqui. Posso te usar, Maria? A Maria errou. Eu não olho na cara de Jaqueline. Da mesma família. Eu, hein? Ele não coletivizava inimigos. Se o problema dele era com Maria, ele resolveria com Maria. Ele não coletivizava em estender o problema para a parentela, para quem caminhava com ela. Então, Davi, ele não coletivizava. Se o problema era com Saul, não era com Jonathan. A gente tem que parar dessa infantilidade. Isso é infantilidade, parece coisa de adolescente. Eu acho que hoje em dia até um adolescente está mais tranquilo. De chegar assim, exemplo, tem dois adolescentes aqui. Aí chega um adolescente e fala, olha, ele falou, ele fez tal coisa. Ele não. Aí o que está do lado dele, ele fez isso? Também não vou com a cara dele então não. Pelo amor de Deus, que maturidade é essa? Eu quero entender qual foi a cruz que você conheceu. Porque a cruz que eu conheci é aquela que fala da porta larga e da porta estreita. Lá de Mateus. Que fala que havia a porta larga. Naquela porta larga lá que está se referindo, está dizendo que naquela porta você não vai poder levar consigo o seu orgulho. Não vai poder levar consigo sua falta de perdão, a sua vaidade, os seus vícios, tudo aquilo que você deseja. Então é como se você imaginasse uma porta grande. E nessa porta grande você pode levar todas essas malas que eu falei para você. Leva tudo contigo. Mas na porta estreita, não tem como. Porque na porta estreita só entra você e a presença. Porque naquele grande dia, o seu selo da presença, o seu selo vai ser o Espírito Santo de Deus. E por causa do selo você entra pelaquela porta. Agora, se você não tiver o selo, se você não tiver a presença, tiver com mágoa, se tiver com problema e coletivizar inimigos, aquele grande dia tu não entra na porta. Aí eu não entendo que cruz foi essa que a gente conheceu. Que a gente vem para a casa do Senhor, que a gente faz a obra do Senhor, toca na obra de Deus e a gente não consegue renunciar nada. A gente não consegue abrir mão de nada para entrar nessa porta estreita. Davi, ele, por mais que ele tenha pecado, a gente conhece a parte em que Davi pecou. Davi, ele ainda assim era o segundo homem coração de Deus. Aí você pode se perguntar, como que um homem que pecou depois continua sendo segundo o coração de Deus? Como? Deus, ele estava mostrando através de Davi, sabe o quê? Que mesmo com seus erros, o problema não é o que você faz no meio, no decorrer da situação.
O negócio é o que você faz depois. Sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? É que Davi se arrependeu, mas Saul não. Davi se arrependeu. E aí ele começa, Senhor, faz um coração novo. Coloca o teu coração em mim, meu Deus do céu. Não é aquilo que você errou. O que você errou não define o que vai ser no final. Davi não ficou ali reconhecido pelo meio da história dele. Ele ficou reconhecido também por ser chamado segundo o coração de Deus. Mas graças a isso foi porque ele se arrependeu. A gente precisa se arrepender, a gente precisa voltar a colocar nossa rota, nosso caminho para o Senhor. Porque senão a gente vai querer só o trono, a gente vai querer só a glória, a gente vai querer só a manifestação de dons, de línguas, mas a gente não vai querer a presença, a gente não vai querer se arrepender mais. Porque é uma geração que gosta de pular, gosta de fazer, mas não gosta do arrependimento. A gente não gosta. E o engraçado é que tem gente ainda que fica assim, me arrepender de quê? Ai, santo, é tão bonzinho que não tem nada para se arrepender. A palavra de Deus diz que bom só Jesus na terra, quando viraram para ele falando que ele era bom, ele falou, não, bom é só o meu pai. Se Jesus, que era 100% homem, 100% espírito, não tinha pecado algum, ele falou que somente bom era o pai. Quem sou eu para falar que eu sou boa? Olha que interessante. Saul, perto da sua morte. Saul, perto da sua morte, em guerra com os filisteus, ele foi ferido. E nessa dele ser ferido, ele acabou se matando. Ele se suicidou. Ele foi lá e se matou por quê? Porque ele não queria que a pessoa que matasse ele recebesse uma glória de, eu matei Saul. Para chegar até em Davi e falar, olha, eu matei Saul. Aqui, olha a cabeça dele aqui. Não. Saul, ele se mata para que nenhum homem tivesse a glória de ter matado ele. Não vem, não. Que tivesse a glória de matar ele. Só que aí, chega um homem, que o nome dele que eu esqueci agora. Amalequita. O Amalequita, ele chega diante de Davi depois da morte de Saul e fala, olha, eu matei Saul. Aí Davi observa, te enviou, quem é você? O que você está falando? Como assim você matou? Fala, eu matei Saul, porque Saul pediu. Saul se matou. E ele falou aquilo dali para receber glória de Davi. Davi, eu matei o cara que te persegue. Davi, eu matei o cara que te persegue. Davi, na hora, não tá nem aí porque o cara tá falando, ele fala para matar. Sabe por quê? Porque ele tentou tirar vantagem da queda de Saul. Ele tentou tirar vantagem da morte de Saul. Sabe o que eu entendo isso? Tem gente que tenta tomar vantagem nas vezes que a gente erra. Tem gente que tenta tomar vantagem na nossa morte espiritual. Como assim, Zara, tomar vantagem? Olha, pastor, onde está o pecado, tá? Meu Deus do céu. Não estou falando que é errado você prevenir santidade, não. Estou falando disso, não. Estou falando, mas tem gente que tem gosto de falar que o irmão está pecando. Tem gente que tem gosto de falar, meu Deus do céu, meu irmão, olha, que condenado, que pecador. Não é assim que funcionam as coisas de Deus, não, querido. E cadê a oração? E cadê o sentimento de amar o meu próximo? E cadê estender a minha mão para ajudar ele, se levantar? Você caiu ali, mas isso não determina o seu fim, não, querido. Me dá sua mão aqui, vou te ajudar até chegar ao fim. Vem cá. Davi, eu entendo com isso, que a sua queda, ela não determina o fim. A sua queda não determina quem Deus quer que você seja. Nem todo mundo que está no deserto foi reprovado. E nem todo mundo que está no trono tem a direção. Saul estava no trono, mas não tinha presença. Davi estava no deserto, porque ele estava fugindo há muito tempo. Mas ele estava com o Espírito. Eu te pergunto, você quer estar no trono ou está no deserto? Tem deserto que o Senhor permite, porque Davi não se levantou diante do Filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tente tomar vantagem na queda do seu irmão. Não tente tomar vantagem na falha do teu irmão. Na falha do nosso irmão, a gente tem que estender a nossa mão. Pecou, já não presta para mais nada, né? Aí fez alguma coisa, a gente sempre profetiza, Deus vai estar tirando, né, do altar. Amém, é isso mesmo, Deus vai tirar do altar, se a pessoa não quiser se arrepender.
Deus vai tirar do altar. Mas tira do altar e a gente vai cuidar do coração. O altar fala assim, meu querido, isso aqui é só uma fase, depois você vai passar, tá? Bom, eu já cheguei nesse caminho, eu já passei por isso aqui, vamos refazer a rota, você vai conseguir de novo, você vai ser erguido, a gente vai cuidar de você, vai te dar alimento, porque isso aqui não determina quem você vai ser no final. Davi, chega um momento em que ele começa a se questionar para o Senhor, Senhor, quem eu sou? Para mim isso aqui é muito importante. Para mim isso aqui é o que mais impacta. Jesus, sou. Quem é a minha casa? Por que o Senhor me trouxe até aqui? E eu falando disso, eu me recordo da vez que eu fui para a viagem missionária de Belém, Marajó. Eu nunca falei isso aqui na igreja, né? Mas eu lembro que naquele dia, eu estava no avião, cheguei até o aeroporto de São Paulo, estava lá. Só que o que aconteceu é que eu perdi o voo. O voo para mim chegar até Marajó. Pessoal, todo mundo chegou lá na frente. Eu estava lá no aeroporto, enfurnada, o dia todo, a tarde toda. E essa bandeira aqui que está aqui em mim, estava comigo lá. Eu levei. E eu comecei a me perguntar como Davi. Só que eu não sabia dessa passagem. Comecei a perguntar quem eu sou. O que o Senhor me trouxe até aqui? Porque eu perdi o voo, não vou chegar a tempo, não vou fazer a obra, não vou fazer mais nada. E eu lembro todo mundo preocupado, o apóstolo ligando, o bispo ligando, fiquei umas 2 horas em chamada, e o Senhor, meu Deus do céu. Eu estava tranquilo, todo mundo morrendo, e eu estava tranquila. Porque a paz que excede todo entendimento em todo o meu coração. E aí eu comecei a perguntar isso. Quando eu comecei a perguntar isso para o Senhor me deu uma palavra. E essa palavra foi isso que o Senhor falou, respondendo Davi. E se encontra em Salmos capítulo 2, versículo 7. Em Salmos capítulo 2, versículo 7, pode abrir, meu querido. Abre a Bíblia em nome de Jesus. Diz, tu és meu filho. Ele respondeu para Davi, Davi, tu és meu filho. Quando estiver em crise de identidade, o que você pensa? Quem eu sou? Aí Deus fala, tu és meu filho. E ele fala, pede-me. Ele fala assim, por que o Senhor me trouxe até aqui? E ele fala, pede-me, te darei as nações por herança. Pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me e te darei as nações por herança. Davi, eu te trouxe até aqui para você clamar pelas nações. Davi, eu te trouxe até aqui porque você precisa clamar por um povo. E naquele aeroporto o Senhor falava comigo, Zaira, você não precisa chegar naquele lugar simplesmente para fazer a obra com as suas mãos. Eu preciso que você levante a sua voz e comece a clamar por aquele povo. Aí você começa a pensar assim, mas por que o Senhor permitiu você chegar até ali? Por que não economizou dinheiro para não ter que chegar em aeroporto, para não ter que fazer tal coisa? Mas é porque Deus estava falando comigo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão acelerado, que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Aí Deus tem que fazer o quê? Te separar por um momento, para você ver se você entende o que Ele está falando. Mas por que você está falando isso, Zara? Porque tem alguém que está aqui neste lugar, que talvez seja como Davi. Uns estão caídos, e Deus vai levantar. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. E outros estavam que nem eu naquele momento. Estavam sem ouvir a voz de Deus. Estavam insensíveis àquilo que Deus estava falando. Não quero só suas mãos, eu quero o seu coração. Meu Deus! E aí Davi começa, Senhor, dá um coração que nem o seu coração. Me dá um coração igual ao seu coração. Deus, Ele tem um plano perfeito. Aquilo que Deus falar com você, meu querido, obedeça. Aquilo que Deus falar no seu coração, obedeça. Eu não quero ver cadeira cair, meu querido. Eu quero ver gente liberta. Eu não quero só poder e glória, eu quero a presença, eu quero a palavra, eu quero Jesus. Se você quer isso também, meu querido, se levante dessa cadeira. Comece a se examinar. Examinar, Senhor, o que eu preciso me arrepender? O que eu preciso fazer para mudar a rota? O que eu preciso fazer para voltar a estar com o coração firmado em Ti? O que eu preciso fazer para estar com o coração que nem de Davi? Será que eu tenho humildade para ver meu irmão se levantando e eu intercedendo por ele quando chegar a minha vez? Eu também glorificar? Eu lembro que geralmente as unções aqui da igreja eram naquele chifre, né? Gente, eu com meus 16 anos, eu posso deixar esse chifre lá dentro, né? Guardado. Aí quando acabava uma unção de uma pessoa aqui, ele guardava lá, tinha um pouquinho de óleo. Sabe o que eu fazia? Eu pegava aquele azeite ali e falava, Senhor, eu estou aqui também. Não é sobre a unção, querido, mas é uma testificação do que você já foi visto lá no céu.
Quando Deus levantou a evangelista Franciele, eu fiquei, Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sou a próxima, diante de Deus. Diante de Deus eu falei isso, Senhor, eu sou a próxima. E não é soberba você desejar os cargos eclesiásticos. Não é vaidade, não é humildade. Ai, eu não quero não, não quero não. Ai, não, diaconato, não quero, não quero. Não, gente, não. Faz parte, sabe por quê? Porque todo ministério faz parte para com que agregue no corpo de Cristo. Diaconato, evangelista, pastor, profeta, todos esses são para quê? Para edificação do corpo. Não é para mim, é para edificação do corpo. Então não é pecado, não é errado você desejar, sabe por quê? Porque quando você deseja, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, deixa eu fazer parte. Deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor está ministrando sobre o corpo. Deixa eu fazer parte, deixa eu ajudar. Sabe por quê? Qual é a intenção do nosso coração? Qual é o desejo do nosso coração? Vidas, almas. Amém? Essa noite eu te convido a se analisar, a pensar no que você precisa melhorar, o que você precisa se arrepender. Será que você precisa voltar à sua rota? Será que você precisa voltar à linha de chegada? A palavra de Deus fala que melhor não são o início das coisas, mas o fim delas. Não é sobre como eu iniciei, mas sobre como eu vou finalizar a minha carreira com Cristo. Transformada. Cadê você? Vem para Jesus. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. Você precisa se entregar. A primeira já está aqui para Jesus. Sim. A primeira vida já está aqui para Jesus. Aplaude, igreja. Aleluia. Irmão, você que está entregando a vida para Jesus, que alegria. Profetiza um novo recomeço na sua vida. Fale assim comigo, com a mão levantada. Fala, Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Pois eu me entrego ao Senhor Jesus e o confesso em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aqui. Que alegria ter você de volta. Aplaude a Jesus, igreja. Que alegria. Aplaude forte. A Jesus a honra e a glória.